Oi, bem-vindo ao nosso segundo vídeo da nossa série de como fazer uma história em quadrinhos. Neste vídeo a gente vai aprender sobre enquadramento. Então vem logo que a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Lembrando que meu nome é Marina, eu faço parte do coletivo Serende e nós fomos contempladas pelo projeto de lei Paulo Gustavo para publicar a nosso novo quadrinho, que é o Quadrinho Eterno. E logo a gente vai lançar e você está convidado a participar conosco dessa estreia super importante. Então, a gente não quer comemorar isso sozinha. Então vem comigo, bora aprender sobre enquadramento. Enquadramento nada mais é como você vai encaixar a sua obra, os seus desenhos dentro de uma folha, que pode ser A4, pode ser A3, pode ser digital. E ele vai ditar como é que a história vai rolar durante a trama. Ou seja, se você quer dar foco mais na paisagem que o personagem está transitando, geralmente o enquadramento vai ser um enquadramento voltado para a contemplação da paisagem. Se você quer focar num detalhe, o enquadramento vai se focar em uma parte do personagem para dar o foco. Se o enquadramento é uma coisa mais alegre, mais explosiva, os quadros também vão ditar como é que vai se ocorrer. Eu vou mostrar alguns exemplos de alguns enquadramentos interessantes que você pode ver. Planos de enquadramento. Qual o tipo de plano certo para cada cena da sua história em quadrinhos? Para aprendermos a como montar uma história em quadrinhos, você tem que saber como enquadrar ela. Como disse anteriormente, eu vou mostrar alguns tipos de planos que a gente pode usar na história em quadrinhos. O nome desses planos são os planos fotográficos. Tem origem no cinema e na fotografia. O primeiro deles é o plano geral. O plano geral ele vai mostrar a cena em enquadramento muito aberto. É um plano usado para ambientação, para situar o leitor dentro da história. Ao mostrar a cena do ponto de vista mais amplo, determina o local ou período histórico da ação. Aqui, como exemplo, a gente tem na HQ Niara o nosso plano geral, que é a Vila do Farol. E esse plano geral está no início da história, que vai mostrar a ambientação do cenário. Como a gente queria ambientar ele numa vila de pescadores, a gente colocou a primeira página como uma página dupla, ambientando o cenário. Não necessariamente você precisa separar 2 páginas para esse plano geral, mas você tem que identificar aonde acontece essa história em algum momento para o leitor se localizar dentro da história. Próximo plano é o plano aberto. É um enquadramento capaz de mostrar os personagens de corpo inteiro. Desta forma, podemos ver os detalhes, suas características físicas. Pode-se mostrar o ambiente onde ele se encontra e como o personagem interage com o ambiente, os objetos ou outros personagens dentro do enredo. Aqui a gente vai ver a nossa personagem, a Niara, em plano aberto, ela é de corpo inteiro. Este plano aberto, foi feito um plano aberto com uma distorção tipo olho de peixe na fotografia, que você vai ver as bordas com uma angulação diferenciada, como se fosse um modo circular. Mas é um plano aberto, que você vai ver a Niara interagindo com essa caixa, que no caso ela está levando os materiais do seu pai para a casa dela.
Aí isso é a interação que vai apresentar a personagem em interação com o contexto que é a vila de pescadores onde ela mora. Um outro tipo de plano fotográfico que a gente pode usar dentro da história em quadrinhos, que é um super importante também, que é o plano close, que enquadra o rosto do personagem para ressaltar as suas expressões. Sempre vai ser usado para ressaltar expressões do personagem principal, de um animalzinho, do secundário. Aqui a gente vai ver a nossa personagem Yara ressaltando, os olhos, com foco bem nos olhos dela, ressaltando a expressão dela de curiosidade e indignação. Você vai ver ela com os olhos cerrados, mostrando um ar de instigada. O próximo plano é o plano detalhe. Ele enquadra um detalhe específico, que pode ser um detalhe do corpo, um objeto ou uma parte do cenário. Como exemplo, a gente colocou uma cena da Niara quando o seu remo, que ela estava usando dentro do barco, ele cai dentro da água. Aí vai o detalhe do remo voando sobre o ar e caindo dentro da água. A gente pode ver, que é uma cena de ação do remo dentro do nosso enredo. E geralmente o plano detalhe ele vai ser usado para dar um foco objetivo dentro da história. É tipo o início da problemática que a personagem ou o personagem ele vai ter que mudar os seus planos. Vamos para o momento da dica. A dica é: tenha temperança no texto. O texto e os desenhos eles devem ter um peso semelhante. Nenhum não deve extrapolar e levar prioridade acima do outro. A prioridade da nossa história em quadrinhos é a compreensão do leitor. Ou seja, não adianta você ser um expert em desenho se você não tem muita habilidade em equilibrar o texto, o enquadramento e o desenho. Senão, a sua história pode tender a ser uma história cansativa de ler. Tipos de leitura. Para você conseguir fazer também uma história em quadrinhos, você tem que ter em mente qual estilo de publicação você vai querer publicar. A gente tem 3 estilos: a estilo comic, a estilo mangá e a estilo webtoon. A estilo comic vem da origem americana, que vem com quadros naquele sentido que a gente geralmente lê, que é leitura ocidental, que é da esquerda para a direita. Já o estilo mangá é uma leitura da direita para a esquerda. Os quadros, a ordem dos quadros, o sentido de leitura vai ser da direita para a esquerda. E o do mangá é um sentido, uma história bem mais simples, com traços bem mais simples. Claro que você, sendo brasileiro, pode usar o estilo de desenho mangá com a orientação ocidental. Isso nada impede. E o próximo é o estilo webtoon, que são publicações feitas para páginas de internet. Diferente do direita para a esquerda para a direita, na internet a gente tem um estilo de leitura que é o arrasta para cima, que é de cima para baixo. Aí você tem que ter em mente qual tipo de publicação você vai querer. Se você quiser uma publicação impressa, como comics ou mangás, você tem que ter em mente como a pessoa vai folhear. Se for para web, o estilo de produção, você tem que ter em mente que os quadros eles vão estar dispostos como se a gente fosse
puxar o nosso dedinho e subir a página. E é isso que temos em enquadramento. Eu espero que você tenha gostado, esclarecido suas dúvidas. Qualquer coisa, só comentar aí embaixo nos nossos comentários que vamos responder.